Então, vamos dar início à nossa aula, né? E a gente vai falar hoje de arcos e ângulos, né? Tá certo? Vamos lá. Então, a ideia é a seguinte, né? Imagina que você tem uma circunferência, né, de centro O, como mostra aqui a figura, né? A gente chama de arco qualquer pedaço da linha do círculo, não é verdade? Tá certo? Aí, essa abertura que você vê aqui, ó, aqui à direita, aqui em cima, é que é chamada de ângulo, né? Por isso que não importa o tamanho da circunferência, né? Ó, se você tivesse, por exemplo, aqui, uma circunferência menor, você teria um arco de tamanho diferente, né? Ó, se eu pegasse aqui, ó, uma circunferência com raio menor, digamos assim, vamos tentar aqui dar só a ideia, né? Ó. Aí é óbvio que esse arco aqui, né, ó, é menor que esse, perfeito? Entretanto, a região que esses dois raios fazem aqui, ó, essa região infinita, é que é chamada de ângulo. Então, ela não depende do comprimento do arco da circunferência que está sendo limitado aqui, né? Ó, do arco AB, no caso da circunferência verde, ou desse outro menor que eu coloquei. O ângulo é o mesmo, perfeito? Por quê? Porque o ângulo é a abertura e não o tamanho do arco da circunferência, tá certo? Mas há uma relação entre eles? Claro que há, perfeito? Então, vamos lá. O percurso mais curto entre A e B, na verdade, como eu lhe disse, não é o percurso mais curto. É essa região toda aqui, ó, essa região infinita do plano, né? Ó, essa região aqui todinha, né? Ó, essa região é que é chamada de ângulo. Perfeito? Então, ó, quando eu limitei aqui, ó, eu criei dois ângulos. Por quê? Porque eu tenho essa região, não é? Ó, e tem outra região aqui, ó. Essa outra região também é um ângulo. Então, ó, aqui não saiu muito bem, mas vou tentar aqui, ó. Então, essa outra região aqui, ó, é o outro ângulo, perfeito? Então, aqui são dois ângulos. Por isso que eu estou lhe falando que o ângulo não depende do arco da circunferência. Então, a abertura que é semi-retas, né, ó, né, a parte interior ou exterior da abertura é que é o ângulo, né? Aí, ó, como eu vou tomar sempre no sentido anti-horário, né, ó, nesse sentido, a não ser que eu diga em contrário, né, ó, nesse sentido, então, olha só, eu tenho este ângulo de B até A, é o ângulo BA, que eu posso simbolizar assim, né, ó. Perfeito? Posso simbolizar assim, posso dar um nome, né, ó, né, uma letra grega, digamos, né, ó, ou posso dar um nome com uma letra do alfabeto latino, desde que eu coloque um chapeuzinho para dizer que eu estou expressando aqui o ângulo, né? Ó. Então, ó, eu tenho a semi-reta OA e OB, não é? Ó, e o ângulo é de B para A, então é essa parte aqui, ó. Se eu fosse me referir a esse outro, aí eu falaria assim, ó, é o ângulo AOB, perfeito? Né? Que eu poderia chamar de beta, né? Ó, ou de B com um chapeuzinho, tá certo? Então vamos continuar. Então, esse ângulo que a gente acabou de falar, que é o chamado ângulo central. Na verdade, é a definição geral de ângulo, né? Ó, ângulo central, a gente pensa, no caso aqui, ó, no caso específico da circunferência. A gente chama de ângulo central esse ângulo aqui, ó, onde as retas tomadas por esses dois raios aqui, ó, se encontram no centro da circunferência. Por isso que é chamado de ângulo central, né? Ó. Então, essa região todinha aqui, né, ó, é que é chamada de ângulo central. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá ok? Ó, aquilo que eu lhe disse, né? Ó. Aquilo que eu lhe disse. Observe que a medida angular não depende do raio da circunferência. Como eu disse, não depende do arco da circunferência que está sendo mostrada. Agora, olha só. Mas como eu vou expressar essa abertura? Aí, para expressar essa abertura, eu vou utilizar o arco de tal maneira que o tamanho dele não faça diferença. Mas como assim? Ó? Existem duas formas que foram criadas para que a gente expresse o ângulo, perfeito? Tá. Aí você pega aqui, ó.
Se você pegar duas semirretas desta maneira que eu vou lhe dizer, ó, vou pegar aqui o centro da circunferência, né? Ou esse ponto, porque a circunferência não precisava estar aqui, mas eu vou lhe falar, ó, esta abertura aqui todinha, né? Ó, esta abertura toda, né? Ó, eu não vou dar o tamanho dela, mas eu vou dar nome, eu vou chamá-la de ângulo raso. Então, ó, essa abertura onde as duas semirretas formam uma reta só, né? Estão na mesma reta, é chamado de ângulo raso. Tá certo? Agora imagina o seguinte, eu vou pegar o ângulo raso e dividi-lo ao meio. Aí quando eu dividir ao meio, eu vou formar esses dois ângulos aqui, ó, e este outro aqui, ó. Como eu dividi exatamente ao meio, obviamente, né, a abertura é a mesma. Se a abertura é a mesma, né, ó, trata-se do mesmo ângulo, perfeito? Né? A região do plano de mesmo tamanho, vamos dizer assim. Aí, essa região, que é metade do ângulo raso, é chamada de, né, ó, vou colocar aqui, ângulo reto. Tá certo? Então, você tem um ângulo raso, que é essa metade, ou se você comparar com a circunferência e a semicircunferência, tá certo? Aí, a metade do ângulo raso é que é chamada de ângulo reto, que, em geral, nós simbolizamos assim, né? Ó, com um quadradinho, com um pontinho dentro, né? Ó. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho quantos ângulos rasos? Dois, né? Ó. Esse aqui e esse outro aqui, né? Ó, que é menor. Tá certo? Quantos ângulos retos? Aí eu tenho mais esse e mais esse. 4 ângulos retos. Perfeito? Então, ó, se eu tomar como base duas retas perpendiculares, eu formo 4 ângulos retos ou 2 ângulos rasos. Perfeito? Tá ok? Então, esta é a ideia, né? Vamos prosseguir. Tá, agora vamos falar das medidas. Então, vamos pensar assim, ó, vamos pensar só nos ângulos retos. Esse. Agora, como é que surgem as medidas e que elas não podem depender do tamanho da circunferência, como eu lhe disse. Aí o cara faz assim, ó, pega essa circunferência aqui, ó, e divide em 360 partes iguais. Digamos, vou pegar aqui uma parte só e dizer que é uma dessas partes. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, aí suponha que com esse pedacinho eu consegui dividir exatamente desse mesmo tamanho, essa circunferência, em 360 partes iguais. Cada parte dessa aqui, né, ó, eu vou chamar de 1 grau. Perfeito? Cada parte dessa aqui eu vou chamar de 1 grau. Aí observe que esse 1 grau, ou cada grau que eu obter com as 360 partes, né, porque cada parte dessa é 1 grau. Então, quando eu dou a volta completa, né, ó, eu tenho, começando aqui, dando a volta completa, eu chegando aqui de novo, eu tenho 360 graus. Como eu lhe disse, eu dividi em 360 partes iguais. E cada uma delas eu chamei de grau. Aí você pode dizer, professor, mas o senhor fez isso nessa circunferência. Veja que, se essa linha aqui for realmente reta, isso não faz diferença, né? Ó. Se eu pegar mesmo uma circunferência pequenininha aqui, ó, eu vou ter esse pedacinho, ó. Como eu lhe disse, como o ângulo é essa abertura, esse 1 grau é essa abertura infinita. Então, vai importar o tamanho da circunferência? Claro que não, né? Não vai importar o tamanho da circunferência. Eu vou continuar tendo aqui, né? Para essa daqui ou para essa, 1 grau. Perfeito? E a volta dela completa, não importa o tamanho da linha da circunferência, eu vou chegar aqui em 360 graus. Então, dividindo dessa forma, o que eu consegui? Eu consegui uma medida, né, ó, que eu lhe disse que o ângulo é essa região aqui do plano, né, ó, essa todinha aqui, né, ó, e que mede 1 grau de grãos. E não importa o raio da circunferência. Perfeito? Deixa eu apagar e continuar. Então, é como eu lhe disse, né, ó, a volta completa, 360 graus. Se você pegar
e pegar 3/4 de volta, 270 graus. Se você pegar a metade, 180 graus. Claro, se eu dividir em 360 partes iguais, a metade é 180. E 1/4 disso é 90 graus. Perfeito? E daí eu tenho as medidas em graus da circunferência. Ó. Aqui no 360 tem um detalhe. Aqui, ó, no mesmo local que é o 360, também é o 0 grau. Perfeito? Até aqui alguma pergunta? Até aqui alguma pergunta? Não, professor. Vamos prosseguir. Então tá. Agora, imagina o seguinte, que eu peguei aquele 1 grau, aquele pedacinho que eu lhe mostrei antes, né? Ó. Tá certo? Aí, quando eu peguei aquele pedacinho, aí eu peguei ele, né? Ó, aquele pedacinho pequeno, que pode ser um pedaço grande, se o raio for grande, ou um pedaço bem pequeno, se o raio for pequeno, porque não faz diferença a circunferência que você tomar. Aí vamos pegar esse pedacinho aí, que é 1 grau, e vamos dividir em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes eu vou chamar de minuto. Então, qual é a minha conclusão? Ainda não. A minha conclusão é que cada grau vai ter 60 minutos. Por quê? Porque eu peguei o grau e dividi em 60 partes, tá certo? Aí eu vou pegar o pedacinho menor, um pedacinho que eu chamei de minuto. Aí eu vou dividir em 60 de novo. Aí eu vou obter os segundos. Então, cada minuto de grau vai ter 60 segundos, como eu vou mostrar aqui, ó. Perfeito? Então, eu peguei o grau e dividi em 60 partes. Cada parte chamei de minuto. Então, 1 grau tem 60 minutos. Aí, peguei esse pedacinho que é o minuto e dividi em 60 de novo, que eu chamei de segundo. Tá certo? E os símbolos serão esses que nós estamos aqui, ó. Esse aqui para grau, uma aspinha para minuto e 2 aspinhas para segundo. E cada grau eu vou concluir que tem 3.600 segundos, já que cada minuto tem 60 segundos. Perfeito? Acho que até aqui estou só repetindo o que a gente já conhece, né? Ó. Então, uma volta completa tem 360 graus. Se eu quiser saber quantos minutos tem na volta completa, é só pegar 60 e multiplicar por 360 graus. Aí eu vou ter quantos minutos tem na volta completa. Se eu quiser saber quantos segundos, é só pegar 3.600 e multiplicar por 360. Simples dessa forma, né? Agora, como é que surge a medida radianos? Aí a ideia é a seguinte, ó. Como é que ela surge? O cara pegou uma circunferência, né? O cara pegou uma circunferência. Deixa eu voltar para aquela circunferência inicial básica, que eu acho que fica melhor para lhe mostrar. Ó, imagina o seguinte, o cara pegou uma circunferência, aí pegou o raio dela, que é esse aqui, né? Ó. Né? Esse aqui é o raio da circunferência. Aí verificou quantas vezes o raio cabia aqui, ó. Aqui em cima da linha. Tá certo? Quantas vezes o raio cabia aqui em cima da linha, tá certo? Tá ok? Aí ele verificou, ó, que cabia, digamos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Uma. Não, tá muito grande, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí cabia 6 vezes os raios e mais um pedacinho. Perfeito? Aí o problema é saber quanto é que é esse pedacinho, né? Aí você pode dizer, olha, mas se eu pegar uma circunferência menor, vai acontecer a mesma coisa? Ó, o meu desenho não tá bom, mas vai. Por quê? Porque o raio dela, ó, já vai ser esse menor aqui, não é? Ó? Aí você vai pegar e colocar aqui em cima. Vai acontecer a mesma coisa. Só que o pedaço que vai sobrar vai ser menor, claro. Mas vai ser equivalente a esse. Porque, ó, se eu pegar... Deixa eu só apagar de novo. Se eu pegar do ponto de vista angular... Se eu pegar do ponto de vista angular, né? Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma bem pequena. Se eu pegar do ponto de vista angular, suponha que eu consegui fazer uma circunferência. O pedacinho que faltou aqui, ó, que digamos foi esse aqui, ó, esse pedacinho aqui, né? Ó,
ele vai ser equivalente exatamente aqui, porque eu estou pensando em pegar isso daqui, que eu falei antes do raio, e pegar ângulo, tá certo? Aí, verificou-se isso, tá ok? Aí verificou mais ainda. Se o cara medir aqui, ó, se você medir o comprimento da circunferência toda, né, ó, que eu vou chamar de C, de comprimento da circunferência, e dividir pelo diâmetro, que nós sabemos, né? A gente já sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Isso aqui, ó, vai dar um valor fixo. Que valor é esse? Exatamente aquele número que a gente conhece que é irracional, né? O π, né? E não importa qual a circunferência que você use, qual o raio dela. Sempre que você pegar o tamanho da circunferência que você desenhar e dividir pelo diâmetro ou pelo dobro do raio, o resultado sempre vai ser o π. Aí daqui, ó, você já vai concluir uma coisa importante, ó, que o comprimento da circunferência ou é π vezes o diâmetro, ou se você preferir, como é mais comum, né, vai ser 2π vezes o raio, ou seja, π vezes o dobro do raio. Tá ok? Então, ó, esse é o tamanho completo da circunferência, 2πr, sempre. Só que, ó, aqui leva a comparação com o raio, tá certo? Então, para cada circunferência, eu vou ter um comprimento diferente. Mas, como eu lhe disse, ó, a abertura aqui do ângulo não vai fazer diferença para o comprimento da circunferência, tá certo? E toda circunferência tem sempre 2π vezes o raio cabendo aqui em cima dela. Então, eu posso usar isso para medir essas aberturas que nós chamamos de ângulo, né? Ó. Essas aberturas como essa aqui, né? Ó, que eu lhe falei, que é essa abertura infinita, não é? Ó. Como é que a gente vai fazer isso? É fácil, é só você pegar o comprimento do arco, que você pode colocar em função de π, e dividir pelo comprimento da circunferência, simples. Aí, você fazendo isso, você elimina o raio. Quando você elimina o raio, o que é que você conclui? Que o comprimento da circunferência, ó, que começa em 0 radianos, quando volta a chegar aqui, ó, vai dar exatamente 2π radianos. A palavra radianos, na verdade, é a palavra latina para raios, para raio, entendeu? Então, é 2π vezes o raio. Então, não vai fazer diferença. O raio é indiferente, tá ok? Então, a metade aqui, ó, é a metade de 2π, claro, que vai ser π. Tá certo? A metade da metade, como o ângulo raso é π, o ângulo reto vai ser π sobre 2, ou 90 graus, como a gente já viu, né? E esse ângulo aqui, ó, é este aqui mais π sobre 2. Então, vai dar 3π sobre 2. E é isso que a gente vai observar lá no que a gente estava vendo antes, tá certo? Deixa eu colocar lá. Professor? Oi? Não querendo trabalhar a sua aula, mas o Alexandre e o Henrique, eles estão querendo entrar na sala. Opa, que bom que você falou, que eu não ouvi, ó. Confesso a você que eu não ouvi. Vamos continuar. Então, é isso, né? Ó. Aí aqui tem um exemplo de como você faz para eliminar o raio. É só pegar o comprimento do arco, né? E dividir pelo raio que você tem exatamente o ângulo correspondente ao arco que você está trabalhando, né? Ó. Exatamente isso, né? Ó. Então, vamos lá. Olhando o caso geral, né? Ó. O comprimento total da circunferência, 2π radianos, ou em graus 360. O ângulo reto, 90 graus, ou π sobre 2 radianos. O ângulo raso, 180 graus, ou π radianos. Né? 3 ângulos retos, ou um ângulo raso mais um ângulo reto, 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. E a volta completa, né? Como eu já havia falado, 360 graus, ou 2π radianos. Né? Então, são medidas que não dependem do raio, né? Os ângulos. Ok? Aí aqui tem um pequeno exercício, né? Ó. Determinar em radianos a medida equivalente a 120 graus. Aí, ó, é só ir aqui, né? Você pode ir de duas maneiras. Você pode usar essa informação, numa regra de 3 simples, ou essa informação. Como os números são menores, vamos usar essa. Então, vamos lá. Então, eu sei o seguinte, que 180 graus equivale
a π radianos. E 120 graus é justamente o que eu quero saber em radianos. Vou chamar de x radianos. Aí, como as medidas de radianos e graus são diretamente proporcionais, você usa a regra de 3 simples, né? Você olha cada uma coisa dessa como fração e faz produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Então, 180x é igual a 120π, tá certo? Então, x é igual a 120π sobre 180. E isso vai dar x igual a 0 cancela, isso aqui dá por 3. Não, dá por 6, né? Dá 2 sobre 3π radianos. Perfeito? Então, 120 graus é equivalente a 2/3 de π radianos, né? Que é o que se esperar, né? Π dividido por 3 é 60, vezes 2, 120 graus, né? Se você quisesse mudar. Se quisesse mudar, é só substituir o π aqui, ó, por 180, fazer as contas e você volta para a medida em graus. Perfeito? Alguma pergunta aqui na regra de 3? Então, vamos prosseguir. Ok? Como a gente já sabia. Não. Próximo exercício. Determine em graus o equivalente a π sobre 6. De graus para radianos, se tiver a medida em π, é mais rápido. Você pode pensar assim direto, ó. π sobre 6. Como você quer mudar em graus, você sabe que π é 180 graus. Sobre 6 igual a 30 graus. Ou você pode fazer como antes, né? Ó, você sabe que 180 é π radianos. Então, bom, como você quer em graus, o x vai aqui, né? Ó. Então, x graus vão ser, aí aqui, ó, a medida de radianos. É π sobre 6 radianos. Aí, de novo, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, π vezes x é igual, né? Ó, π vezes x é igual a 180 vezes π sobre 6. Só um minutinho que alguém está querendo entrar. Então, vamos continuar. Então, vou ter que x é igual a 30π sobre 6. Ou sobre 6. Já cancelei, né? Sobre π, né? Perdoe aí o lapso. Sobre π, né? Que o π está multiplicando, né? Então, vamos dividir todo mundo por π. Então, fica x igual a 30 graus. Só continua a unidade aqui do 180, né? Então, ficou 30 graus. Aí, o π radianos cancelou com o π radianos e deu 30 graus. Perfeito? Então, você pode fazer também dessa maneira, né? Mas eu acho que essa aqui é mais rápida, mais simples, né? Se você quiser só transformar. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, olha só. Como eu disse, a ideia é a mesma, né? Ó. Aí, quanto é um radiano? Aí, olha só, bastante simples, né? Ó. Como eu lhe disse, ó, quando tiver o π, é só pegar o π e dividir e substituir por 180. Aí você tem a medida em graus. Mas quando não tiver, como aqui, ó, 1 radianos, aí é melhor fazer a regra de 3, né? Então, radianos, graus, você quer o x em grau. Então, você vai obter 180 sobre π é o equivalente a 1 radiano. Só fazer πx, 1 vezes 180 é 180. Então, πx igual a 180. Aí o π vai dividindo. Então, 180 sobre π. Como o π é 3,14, né? Então, x é aproximadamente 55. Por quê? Por que aproximadamente? Porque ele não quis parte decimal. Se tivesse parte decimal, transformava em minuto e segundo, né? Como a gente viu antes. Tá ok? Aqui um outro problema. Bom, esse problema aí, eu deixo para os senhores, porque o meu objetivo aqui era só apresentar graus e radianos para que a gente vai usar nas funções trigonométricas, tá certo? Então, você vê aí como é que resolve direitinho, você vê que não é difícil, né? Você sabe que 5 minutos é só pegar
são 12, 360 dividido por 12, né? Ó. Você sabe que 5 minutos é 360 por 12, como eu lhe disse, né? Ó. Deixa eu fazer aqui só para dar uma ideia. 360 dividido por 12, isso vai dar 9 dá 90. Estou dividindo por 4 aqui, ó. Por 4 e por 4. Dividido por 3, que vai dar 30 graus. Então, cada espaço entre uma hora e outra, né? Ou 5 minutos, se você preferir, é 30 graus. Então, assim, ó, você vai ver direitinho qual é o ângulo, né? Ó, porque, ó, aí você vai o quê? Ó? Quando você medir o ângulo daqui, ó, você vai ter o que é equivalente a 5 minutos e 5 minutos. Então, 1, 2, 3, 90 graus. Perfeito? Aliás, até aqui, né? 90 não. 120 até aqui, né? 1, 2, 3, 4. 120. Aí você só precisa medir esse pedacinho, né? Aí como é que é? Então, você vê quanto é que anda em 5 minutos o ponteiro das horas, né? Tá certo? E depois você diz quanto é que é esse pedacinho de forma muito simples, como foi feito aqui, ó, né? Ó, 120. Aí, ó, cada hora, tá certo? Quando anda 60 minutos, anda quantos graus, né? Você sabe o seguinte, que em 60 minutos anda 30 graus, que é o equivalente a um passo de 5 minutos. Aí, como andou 20 minutos, aí você descobre quantos graus andou. Simplesmente isso, ó. Bastante simples, né? Aí você vê que o ângulo é 130 graus, porque o pedacinho é 10, de maneira muito simples, né? Bom, aqui é como você transforma o comprimento em o comprimento, aliás, o ângulo no comprimento do arco, equivalente a ele na circunferência, tá certo? E aqui, se você tiver o ângulo em graus, você coloca aqui, né? Tá certo? Se você tiver em radianos, é mais fácil. É só você pegar a quantidade do ângulo em radianos e multiplicar pelo raio. Bastante simples, né? Tá? Aqui tem um exemplo. Como eu disse, o meu objetivo não é esse, nós não vamos fazer. Tá certo? Mas esse problema aqui, sim, esse problema a gente vai. Qual é a pergunta? Olha só. O pêndulo de um relógio tem comprimento... Não, é a mesma coisa. É fazer uma circunferência, né, gigante aqui. Então, você faz, o raio é 0,5 metros, é como eu lhe disse, né? É só fazer a comparação e você vai, a gente não quer isso. Tá certo? Então, tá. Agora o seguinte, ângulos de mais de uma volta, isso é importante. Nós já dissemos o seguinte, vamos de novo voltar para aquela circunferência lá, que não tem nada, que aquela tá boa. Olha só. Vou apagar aqui. Então, a gente já viu o seguinte. Quando eu começar a contar aqui é o 0 graus de grão, digamos. Aí eu dou uma volta, tenho 360 graus. Mas, imagina que você tem um objeto que se desloque aqui, sobre ela, e nunca pare. Aí, ó, na primeira volta, ele andou 360 graus, ou o comprimento da circunferência. Aí, na segunda volta, ó, ele andou mais 360. Então, aqui, ó, passou a ser 720 graus. Né? Aí, na primeira volta, aqui era 180. Tá certo? Na segunda volta, aqui virou 540, porque andou mais 180. Tá certo? Aí, mais 180, 720. Mais 180, né? O que vai ser aqui? Ó? 900 graus. Esses são ângulos maiores que 360, então são ângulos chamados de mais de uma volta. Por exemplo, né? Imagina que você pegue um ângulo aqui, deu 2 voltas. Vamos supor que esse espaço aqui, ó, é do ângulo de 60 graus. Aí vamos dizer que uma partícula deu 2 voltas e parou aqui, ó. Quantos graus ela andou? Ora, se ela deu 2 voltas, ela andou 720. Mais esse pedacinho aqui, que é 360, ou que é 60 graus. Então, aqui é o ângulo 780 graus. Perfeito? Ah, professor,
Por que que eu estou andando assim? Ó? Sempre que você anda assim, ó, no sentido anti-horário, é o sentido que nós chamamos de sentido positivo. Se você andar no sentido anti-horário, esse é o sentido que nós chamamos de sentido negativo. Perfeito? Aí, por exemplo, daqui até aqui, ó, é menos 90 graus. Não, até aqui, ó, esse aqui, ó, é equivalente ao menos 180 graus. E eu posso continuar, né? Ó. Aqui o menos 270, aqui, ó, equivalente ao 360, eu tenho o menos 360 graus. Se eu der mais uma volta no sentido horário, né? Ó, mais uma volta, eu vou ter o equivalente a menos 720 graus. Então, ó, se eu percorrer a circunferência no sentido horário, eu somo os valores e eles são positivos. No sentido anti-horário, desculpe. No sentido anti-horário. Se eu for no sentido horário, né, ó, que é o sentido do relógio, aí eu conto os ângulos de maneira negativa, né? Ó, 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, tá certo? Menos 450, menos 540 e etc. Então, o sentido horário é o sentido positivo, o sentido... Estou falando errado de novo. O sentido anti-horário é o sentido positivo e o sentido horário é o sentido negativo, tá certo? Que é o que a gente vai voltar para lá para a gente estava falando. Aí, quando você quer expressar essa mais de uma volta, aí você pode escrever assim, ó. Certo? Essa parte é o ângulo onde parou, aquele 60 que eu havia feito, né? Ó. Aí lembra do 720? Então, ó, você pode escrever assim, ó. Olhando, eu estou olhando para esse lado aqui, em graus, né? Pode ser em radianos também, né? Como está aqui, não importa. Então, isso é 60 mais 2 vezes 360, que é o 720. Ou seja, deu 2 voltas e andou mais 60 depois das 2 voltas, mais 60 graus. Podia ser a mesma coisa aqui em radianos, né? Ó, eu fiz em grau, mas em radianos é a mesma coisa. Ó. Você pode colocar π sobre 3 mais, ó, 2k π radianos. 2 vezes, aí o k é o número de voltas, 2 voltas vezes o π. Né? Ó, que é o nosso equivalente a 2 vezes 360, que é o nosso 720 graus, ou se você colocar dessa outra forma, né, ó, esse aqui é o nosso 4π. 4 vezes 180, que é 720, né? Ó, aí parou no ângulo de 60 graus, perfeito? Tá, isso aqui é você contando as 2 voltas. Mas imagina o seguinte, que eu te dou assim, ó, 1.800 graus. Isso está em que posição na circunferência? Aí você faz o seguinte, divide isso por 360. Tá certo? Aí 1.800 dividido por 360 dá 6, dá 5, eu acho que dá 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6, 30 vai 3, 15, 1.800. Ó, o quociente dá quantas voltas foram dadas na circunferência. Então, ó, eu comecei aqui no 0, aí dei uma volta, 360, 2 voltas, 3 voltas, até que chegou exatamente aqui, ó, no 1.800 graus. Tá certo? Digamos que eu quisesse, sei lá, 980. Aí, mesma coisa. Você divide por 360, que é uma volta completa para saber onde vai parar na circunferência. Vai dar 2, 720. Aí sobrou 0, 6 e 2, né? Então, ó, se eu pensar aqui como 180 e aqui... Caramba. E aqui, essa linha aqui, ó. Aqui o 0, aqui o 180, aqui o 270, né? Ó. Então, ó, você olha aqui, ó, onde parou na circunferência? No 260. Então, em algum local entre o 180 e o 260, né? Então, aqui, ó, é o 260 graus, que é o local que é equivalente a 980 graus. Ou seja, dá 2 voltas completas e anda mais 260 para chegar aqui, né? Ó. Esse é o 980 graus. Perfeito? É isso. Tá? Agora, o que é a circunferência trigonométrica? Circunferência trigonométrica, na verdade, qualquer circunferência
pode ser a circunferência trigonométrica se você considerar esse tamanho aqui, ó, o raio dela, como uma unidade. Então, não importa aqui o comprimento. Se você considerar isso como uma unidade, seja ela de que medida for, de metro, centímetro, polegada, não importa, mas sendo a unidade, essa que é a chamada circunferência trigonométrica. Perfeito? Por quê? Porque, como o raio é 1, isso não vai inferir no comprimento em radianos, né? Então, o tamanho do arco vai coincidir com o ângulo, né? Lembra que nós temos assim, ó, que o comprimento total da circunferência é 2π radianos. E eu falei o seguinte, se você quiser saber o comprimento da circunferência que dê origem a isso, é só você mudar de radianos para o valor do raio. Perfeito? É equivalente. Tá ok? Então, se o raio for 1, ó, isso aqui vai dar 2π. Então, o tamanho do arco coincide com a medida angular. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Então, como eu lhe disse, esse é o sentido positivo, esse é o sentido negativo, né? Ó, como a gente já havia dito. Então, de ângulos, era isso que eu queria falar, tá bom? Eu vou só interromper aqui a gravação. E é isso para essa parte.